Fala, profissional contábil, Diego Porto aqui da Infinity Tecnologia, e esse é o segundo vídeo da nossa série sobre criação de dashboards no Excel. Se você não assistiu o primeiro vídeo da série, recomendo que você pause esse vídeo, vai lá, assiste o primeiro vídeo para que você consiga dar continuidade de forma tranquila na aula de hoje, tá ok? Supondo aí que você já tenha assistido o primeiro vídeo da série, vou dar continuidade aqui na nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá, pessoal. Na última aula, o que nós fizemos? Nós pegamos lá a nossa planilha de despesas, que estava toda zoada, com informações que nós não iríamos precisar, enfim, estava de uma forma totalmente... Eu não conseguiria criar um dashboard em cima dela, e nós fizemos o tratamento dessa base de dados no Power Query e transformamos aqui, ó, carregamos essa tabela aqui com as informações das nossas despesas, e essa tabela é a tabela que está apta aí à nossa construção do dashboard que nós vamos fazer nesse projeto, nessa série, tá ok? Que nós vamos construir aí nesse projeto. Então, nós temos aqui a nossa tabela de despesas devidamente tratada que nós fizemos na última aula, tá? Então, o que eu vou fazer agora com essa tabela tratada? Eu vou começar a criar as tabelas dinâmicas que vão dar norte ao nosso dashboard, tá? Então, vocês vão ver que todo o dashboard vai ser construído em cima das informações que vão vir dessas tabelas dinâmicas que nós vamos criar em cima dessa tabela, tá? Então, como é que eu faço para criar uma tabela dinâmica em cima de uma tabela? Tá? Repare o seguinte, pessoal. Quando eu clico fora da minha tabela, vou clicar aqui em qualquer célula fora da tabela. Repare que some aqui em cima as guias design da tabela e a guia consulta. Quando eu clico dentro da nossa tabela, aparece de novo aqui, ó, a guia design da tabela e a guia consulta. O que tem cada uma dessas guias aqui? Se eu clicar aqui em design da tabela, eu tenho todas as informações, eu tenho toda a tratativa que eu consigo fazer em um objeto tabela. O que é um objeto tabela? O objeto tabela foi isso que nós carregamos aqui para o Excel, tá? Nós fizemos o tratamento daquela planilha em Excel lá das minhas despesas, criamos uma conexão, e aí quando fizemos as devidas tratativas e carregamos para o Excel, carregamos esse objeto tabela aqui com as informações devidamente tratadas. Então, isso aqui é um objeto tabela. Então, quando eu tenho um objeto tabela, ele habilita aqui para mim a guia design da tabela. Eu consigo fazer diversas coisas aqui, inclusive alterar o nome da tabela. Se eu quiser alterar aqui de despesas para outro nome, eu posso alterar sem problema nenhum, tá? Só que não é isso que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar uma tabela dinâmica em cima dessa tabela. Então, eu posso vir aqui, ó, na minha guia design da tabela e pedir para resumir com tabela dinâmica. Fazendo isso, ó, vou clicar aqui, ó, resumir com tabela dinâmica. Vou pedir para criar numa nova planilha, ó, como está aqui marcado, tá? E eu vou deixar marcado essa... Não, vou deixar desmarcado, não vai ter problema nenhum. Como eu só tenho uma tabela, eu vou clicar aqui, ó, nova tabela e vou dar um OK. E o que ele faz? Ele cria uma nova planilha aqui, que eu vou dar o nome de tabela dinâmica, ó, tabelas dinâmicas, vou colocar aqui, ó, que a gente vai criar várias, na verdade, né? Tabelas dinâmicas. E ele cria o seguinte, ó, ele cria uma tabela dinâmica e aqui no canto direito, reparem que eu tenho todas as colunas da minha tabela. Então, tem aqui o ID da conta, a conta, o ID do grupo, a conta do grupo, a competência e o valor. Se eu vier aqui, por exemplo, colocar, ó, conta grupo e jogar aqui para linhas, reparem que ele cria um resumo para mim de todos os tipos que eu tenho, de todos os grupos que eu tenho na minha tabela. Então, eu tenho aqui, ó, despesas administrativas, despesa com o pessoal e outras despesas, tá? Se eu altero aqui, ó, ao invés de conta grupo e trago aqui, por exemplo, a competência, reparem, ó, que ele já agrupa para mim por mês, tá? Ele agrupa aqui para mim por mês. Só não coloco o ano, ó, ele agrupa aqui para mim por mês. E aqui, se eu vier aqui, ó, em valor e carregar aqui para valores, o que ele vai fazer? Ele vai trazer, vai agrupar, né? Vai colocar todos os valores referentes a janeiro, fevereiro e tudo mais. Ou seja, a tabela dinâmica ela serve para eu criar esses relatórios rápidos, onde ele vai resumir as informações para mim, beleza? Só para vocês entenderem para que serve a tabela dinâmica, para caso você nunca tenha trabalhado com ela, tá? Então, qual vai ser a primeira tabela dinâmica que eu vou criar? Eu vou criar uma tabela dinâmica bem simples, somente com a informação do valor, aqui em valores. Então, ó, tiro aqui o mês, tiro aqui a competência. Repare que ele traz para mim, ó, somente o valor
total da minha tabela, da minha tabelinha de despesas, tá? Como é que eu sei que é o valor total? Porque aqui, ó, repare que quando eu arrastei o valor, ele colocou, ó, a soma de valor, ou seja, a soma de toda a minha coluna valor da minha tabela de despesas. Como que eu sei disso? Ó? Como que eu tenho a certeza? Vou clicar aqui, ó, nessa coluna de valores até o final. E se eu vir aqui embaixo, ó, aqui embaixo, eu tenho exatamente, ó, em soma, eu tenho aqui eu posso estar atrapalhando um pouquinho vocês aqui, ó, deixa eu tentar sair daqui um pouco. Agora vocês vão conseguir ver. Acho que agora sim, tá? Repare que aqui, ó, aqui ele traz para mim a soma, ó, total. O que eu tenho é exatamente o que eu tenho informado aqui na minha tabela dinâmica aqui em valor, tá? Então ele traz o mesmo valor, que é a soma total da coluna valores. Então show de bola. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou clicar com o botão direito e vou pedir para, eu vou clicar aqui em formato de número, vou jogar um pouquinho para cá para vocês verem. E eu vou colocar como moeda, tá? Colocar como moeda e vou dar um OK. Repare que ele altera aqui para mim essa soma geral. Show de bola! O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma segmentação de dados. O que é uma segmentação de dados? É basicamente um filtro dinâmico, onde eu não preciso, por exemplo, eu clicar lá no... Eu vier aqui na minha tabela, para eu conseguir filtrar alguma informação, eu tenho que clicar aqui na setinha, né? Por exemplo, aqui na setinha, e filtrar o que eu quero. Beleza? Vou colocar aqui despesas administrativas. Ele vai trazer aqui todas as informações referentes a despesas administrativas. Aqui na tabela dinâmica, eu posso fazer isso através de uma segmentação de dados, que são, ao invés de eu clicar na setinha, ele vai criar botões para mim. Vamos ver na prática aqui, ó. Vou clicar aqui na tabela dinâmica. E eu vou pedir, vou vir aqui, ó, análise da tabela dinâmica, e eu vou inserir segmentação de dados. E eu vou inserir aqui como segmentação de dados a competência, por exemplo. Vou dar um OK. E aí, pessoal, repare o seguinte, ó, ele criou aqui a competência, botou 1º de abril, 1º de agosto, 1º de dezembro e por aí vai. Se eu clicar aqui, ó, em 1º de abril, ele vai colocar aqui, ó, o valor de abril, agosto, valor de agosto e tudo mais. Tá? Por que isso? Porque se a gente for lá nas nossas despesas, ele está trazendo aqui, lembra que a gente transformou em data e ele acabou colocando sempre o primeiro dia, mas na verdade são as competências. Para ficar legal isso aqui, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma coluna com o mês. Tá? Quero criar uma coluna aqui na minha tabela com o mês. Para quando a gente criar a segmentação de dados, ao invés de eu pegar a competência, eu pegar essa coluna de mês. Então eu vou excluir aqui, ó. Vou tirar o filtro e vou excluir essa nossa segmentação de dados, tá? Então delete nela aqui. Beleza? Não tenho mais a segmentação de dados. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui na nossa tabela e vou vir aqui na guia consulta e pedir para editar. O que ele vai fazer quando eu clicar em editar? Ele vai voltar lá para o Power Query. Então, eu vou clicar aqui em editar e ele vai abrir aqui para mim o Power Query. Vai abrir aqui, vai carregar. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou clicar aqui na minha coluna de competência. Vou vir aqui em adicionar coluna. E aqui em data, eu tenho várias opções para extrair essa data aqui da forma que eu queira, tá? Então, eu vou clicar aqui em data e pedir para extrair o mês. Só que eu quero extrair o nome do mês. Vou clicar aqui, nome do mês. E ele vai criar aqui para mim uma nova coluna, ó, com o nome do mês. Janeiro, fevereiro, março, abril e por aí vai. Show de bola! Agora eu vou vir aqui na página inicial, fechar e carregar, fechar e carregar. E aí repare que ele traz aqui, ó, o nome do mês. Show de bola! Agora eu quero também o ano. Quero criar uma coluna com o ano dessa data aqui. Então, mais uma vez, eu vou vir aqui em editar. Podia fazer de uma vez só, tá, pessoal? Só estou indo e voltando para que vocês entendam direitinho aí como é que faz, tá? Então, ó, mais uma vez, clico aqui em competência, na coluna competência, venho aqui em adicionar coluna, data, e eu quero trazer o ano. E ele criou uma coluna aqui com o ano. Agora eu vou vir aqui em página inicial, fechar e carregar, fechar e carregar. E agora, além da coluna nome do mês,
eu tenho essa coluna aqui com o ano. Show de bola? Vou voltar aqui na minha tabela dinâmica e repare que não está aparecendo aqui para mim, ó, só está aparecendo a competência. Não está aparecendo a coluna mês, nem a coluna ano. O que eu vou fazer para aparecer? Esse mês aqui que ele pegou, na verdade, vem da competência, que ele agrupou, né? Não é aquela coluna de mês. Então, o que eu vou fazer aqui para ele atualizar as informações? Vou vir aqui ó, em análise da tabela dinâmica. Não, desculpa. Análise da tabela dinâmica. E vou clicar em atualizar. Quando eu fizer isso, ele traz aqui ó, o nome do mês e o ano certinho para mim. Agora eu vou criar as segmentações de dados que eu falei para vocês. Então, eu vou vir aqui, ó, inserir segmentação de dados. E eu vou pedir para trazer o ano. E vou pedir para trazer o nome do mês. E vou dar um OK. E aí, o que ele fez aqui para mim? O ano é só 2019, né? Não vai precisar do ano não, tá? Eu criei a coluna de ano, mas não vai nem precisar. Eu só tenho o ano de 2019, verdade. Então, tem aqui, ó, agora o nome do mês. E aí, o que acontece? Se eu clicar aqui em janeiro, ele filtra para mim os valores de janeiro. Vamos conferir, ó. Vou vir aqui na minha tabela de despesas. Vou filtrar aqui, ó, somente o mês de janeiro, ó. Aqui o mês de janeiro. Selecionar aqui, ó. Repare que o valor, ó, 70.388. Vamos voltar lá na tabela dinâmica. 70.388. Janeiro, março, fevereiro, março e por aí vai. Ele vai filtrando aí os valores para mim. Essa segmentação de dados ela vai ser muito importante para a criação do nosso dashboard. Então, ó, vou limpar o filtro aqui. Então, beleza, galera. Criamos aqui a nossa primeira tabela dinâmica. Agora eu vou criar uma outra tabela dinâmica com as informações com outro filtro que vai ser o grupo. Vai ser o grupo mesmo. Vou pegar aqui na minha colinha. E vai ser a conta. O nome da conta, tá? O nome da conta e o valor. Então, ó, para fazer isso, eu não preciso vir aqui de novo, pedir para resumir tabela dinâmica de novo. Eu não preciso mais fazer isso, tá? O que eu vou fazer agora? Aqui, ó, na nossa tabela dinâmica, eu vou clicar nela, ó, vou selecionar toda a tabela dinâmica que a gente criou, vou dar um Ctrl C e aqui embaixo eu vou dar um Ctrl V. Repare que ele duplicou aquela tabela dinâmica e eu posso, ó, mexer nela aqui, ó, nessa segunda tabela dinâmica aqui, tá? Então, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar aqui o valor e aqui em linhas eu vou trazer a conta. Conta mesmo? E vou trazer a conta para cá. Então, repare que agora eu tenho uma nova tabela dinâmica com as minhas contas e com os respectivos valores. Se eu clicar aqui no filtro, repare que agora ele está filtrando as duas tabelas dinâmicas. Por quê? Porque como eu criei uma cópia, né, dessa primeira tabela dinâmica aqui, ele já entendeu que esse filtro vale para ela também, tá? Então, ele já deixa o filtro bonitinho aqui para mim, para as duas tabelas. Isso também vai ser importante para a criação do nosso dashboard. Agora, eu vou criar uma terceira tabela dinâmica. Então, eu vou selecionar aqui, ó, toda essa tabela dinâmica aqui. Olha o seguinte, já está selecionada aqui em cima, eu vou dar um Ctrl V nela aqui embaixo também. Então, vai de novo colar aquela primeira tabela dinâmica que nós criamos aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou deixar valores aqui e eu vou colocar botei a conta, agora eu vou colocar a conta grupo. Vou jogar para cá. Então, repare que agora eu tenho uma tabela dinâmica com um resumo das minhas contas de grupo. Beleza? E repare que todas as três tabelas dinâmicas estão sendo filtradas pelo meu filtro de mês. Então, ó, cliquei aqui em maio. Tá? Só para vocês verem aqui, ó, aqui embaixo também está filtrando. Show de bola! Tenho aqui 3 tabelas dinâmicas criadas e agora eu vou criar uma quarta tabela dinâmica onde eu vou ter o valor e a competência, né? E o mês daquela competência ali, tá? Só que é o seguinte, eu não quero, essa nova tabela dinâmica, eu não quero que ela respeite o filtro. Por que eu não quero que ela respeite o filtro? Porque como já vai ter o mês e o valor, não faz sentido eu usar esse mesmo filtro para ela, tá? Porque eu não vou querer filtrar, já que eu já vou ter aqui cada mês com o respectivo valor,
não faz sentido eu filtrar o mês aqui. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu copiar e colar, eu vou criar uma nova tabela dinâmica do zero. Então, ó, vou clicar aqui na minha tabela, vou vir aqui em Design da tabela, resumir com tabela dinâmica. Vou pedir para criar uma planilha existente, que é a nossa tabela dinâmica aqui, tá? Eu vou criar ela aqui do lado agora. Vou dar um OK. Beleza? Ele criou uma tabela dinâmica zerada, sem nenhum filtro. E eu vou fazer o seguinte, ó, vou arrastar para cá o nome do mês, para linhas, e vou arrastar o valor para valores. Então, agora eu tenho uma nova tabela dinâmica com os valores. E repare o seguinte, ó, se eu clicar aqui no filtro maio, ele não filtra essa tabela aqui, porque não faz sentido ele filtrar, tá? Porque eu criei uma tabela dinâmica zerada, eu não copiei e colei. Show? Então, esse é um macetinho aqui para vocês pegarem a segmentação de dados para as tabelas que vocês quiserem e a outra tabela vocês criem uma nova para ele não pegar esse fio, tá? Então, show de bola, galera. Tem aqui as minhas tabelas dinâmicas criadas. As três aqui, ó, essas três aqui vão estar filtradas, vão estar utilizando o filtro do mês. Bonitinho. E essa quarta aqui, não. Beleza? Então, pessoal, nós criamos as tabelas dinâmicas aqui. E essas tabelas, elas vão nortear a criação do nosso dashboard. Então, na próxima aula, a gente vai começar a criar o nosso dashboard. Então, aqui a gente já tem os nossos relatórios. Na próxima aula, a gente começa a criar, de fato, construir, de fato, o nosso dashboard. Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.